Olá, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. Este canal é para edificar a sua vida através da palavra de Deus. E eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. Peço que você deixe o seu like para ajudar este canal a levar esta mensagem para outras pessoas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para que o canal possa crescer e assim muita gente possa ser alcançada com palavras de ânimo, com palavras de esperança, com palavras que vêm do trono dos céus. Amém? Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero meditar na palavra do Senhor, numa mensagem de esperança, falando em Lucas, no capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, fala assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Mestre, Jesus, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltassem para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a coisa que nós precisamos compreender é que a nossa fé, ela precisa agir primeiro em nós, para que possamos então levar a mensagem para outras pessoas. Quantas vezes temos tanta fé para orar quando o problema é de outra pessoa, mas pouca fé para orar quando o problema é nosso? Então, muitas pessoas olham para nós líderes, ou pastores, ou missionários, ou diáconos, que estamos na presença de Deus. Muitas pessoas olham e ficam pedindo oração, acreditando que a nossa fé, a nossa devoção a Deus seja maior do que a dele. Mas na verdade Jesus, ele diz que todos que crê no Pai, que se aproxima dele com fé, tem o dom de receber. Então esse poder, ele não está restringido a ninguém, ao contrário, ele foi derramado sobre toda a carne. Por quê? Porque hoje a ação do Espírito Santo é quem vai promover em mim a minha fé. É Ele que vai promover em você a sua fé. Como devemos acrescentar isso? Meu querido, a primeira coisa que todos nós, todas as pessoas têm que fazer é se arrepender. Arrepender-se de quê? Do pecado, arrepender-se da vida que leva. É fazer uma análise da sua vida, pedir perdão a Deus. Por que pedir perdão a Deus? A palavra de Deus, em Romanos, o apóstolo Paulo é muito enfático isso, ele fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e separados estão da glória de Deus, eu preciso pedir perdão, você precisa pedir perdão. Então, nós precisamos ativar a nossa fé, porque nós temos esse poder dentro de nós.
A segunda coisa é meditar na palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia, a gente lê ela, pode ler em voz alta para que você ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se você não está ouvindo, comece a falar a palavra de Deus. E a palavra, ela vai entrar no seu coração, ela vai... eu trabalho com agricultura, eu planto a semente no solo, eu faço isso, eu planto a semente ali, aquela semente que eu planto, ela vai germinar. A palavra de Deus, quando ela é falada, esse falar a palavra de Deus, é como se você estivesse colocando dentro do seu coração uma semente. Essa palavra, ela vai entrar em você através do seu ouvir e ela vai gerar fé. Por quê? Porque você está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo, é ação. Tudo isso que acontece na vida da gente tem que ser movido pela ação. Então você precisa ouvir a palavra de Deus para gerar dentro de você fé. Então, arrependimento e exercício da fé. E conversão. Quando você se arrepende, você fala a palavra, você ouve a palavra, você se arrepende, você tem que fazer a conversão. O que é essa conversão? É o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é você deixar todas as coisas que até o dia que você encontrou Jesus, você vinha essa vida fazendo tudo isso. Aí você começa agora, assim como uma criança que começa a aprender a ler, escrever, andar. A criança, ela vai aprender, né? A criança, ela não nasce sabendo de tudo. Você vai aprender, né? Vai aprender a palavra, aprender a pedir perdão, a perdoar, vai aprender a glorificar o nome de Deus, vai aprender a se calar, vai aprender a falar, vai aprender tudo novo. Como? Colocando em prática o que é a palavra de Deus. Então, nós temos que aprender de novo. Isso é mudança de vida, isso é nascer de novo. Quem vai fazer isso com você? Quem vai lhe ajudar a isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Lógico que nós temos, né? Nós temos os nossos professores da escola bíblica, nós temos nossos pastores, temos os nossos mestres, temos aqueles que estão levantando os estudos para que nós possamos ter um entendimento mais aprofundado da palavra. Mas quem vai mesmo ensinar para mim e para você é o Espírito Santo. Agora é necessário que eu esteja dentro deste campo aonde eu vou estar aprendendo. Então, meus queridos, aqui nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele faz uma pergunta. Não eram 10 os que foram curados, aqui eram 10 pessoas que foram curadas. Não fala da nacionalidade dos outros, mas fala da nacionalidade daquele que voltou. Talvez os outros que estavam lá fossem todos judeus, porque ele fala assim, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aqui Jesus fez uma declaração. E aqui, quando nós vamos para João, capítulo 1, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é lançada para todas as pessoas, mas somente quem volta para Deus, quem se volta para Jesus, quem reconhece o seu nome, quem reconhece o seu sacrifício, esse recebe o poder, esse recebe a graça, esse recebe mais do que a cura, porque todos foram curados, só que esse que voltou recebeu muito mais do que a cura. Ele recebeu o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Existem muitas pessoas nas igrejas que estão atrás apenas da salvação, da cura, dos bens, da bênção. Isso é bom, isso não tenho nada contra receber bênção, porque eu também gosto de receber a bênção. Isso é muito bom. E nós temos que buscar essas bênçãos de Deus mesmo. Temos que buscar, por quê? Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele dá para todas as pessoas. Agora, o mais importante do que apenas a bênção, a salvação, a cura, é o senhorio de Cristo.
Nós precisamos aceitar o senhorio de Cristo em nossa vida. Como é aceitar o senhorio de Cristo? É a partir do momento que nós convertemos a nossa vida e passamos a viver segundo a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios, ele fala assim: aquele que é nascido de novo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Ou seja, quando eu começo a caminhar com o Espírito Santo, eu vou caminhar em quê? Em novidade de vida. E não em novidade de morte, novidade de vida. Então, meus queridos, qual é a palavra para nós? Você também tem a capacidade, você também tem a unção, você também tem a autorização de você orar pela sua vida, de você interceder pelos seus problemas e de você também estar ministrando isso em sua família, em seu trabalho, com seus amigos. Você também é um sacerdote do Senhor. A partir do momento que você aceitou Jesus, você tem esse poder na sua mão. Como ativar esse poder? É como eu falei: arrependimento, conversão, leitura bíblica, consagração, santificação. Sem a santificação, ninguém pode entender a palavra. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então isso é um processo. Você tem que passar por esse processo. Enquanto eu não passei pelo processo da conversão, sabe? Quando eu não passei pelo processo de estar na presença, de aceitar o senhorio de Cristo na minha vida, a minha vida era apenas uma vida religiosa. Era apenas uma vida ali que estava na salvação, que estava na graça do Senhor. Mas quando eu entendi que eu precisava não só da salvação, não só das bênçãos, mas do senhorio de Cristo na minha vida, eu comecei a buscar. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque aí as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus, buscar o reino dos céus, é se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o nosso primogênito. Ele é o primeiro entre tantos filhos que foi gerado para a glória de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para a sua glória, Ele criou o homem para ter comunhão com Ele, Ele criou o homem para andar com Ele. Porém, o pecado separou. Então, a partir de Adão, toda a descendência de Adão estava debaixo dessa maldição, que ela foi quebrada na cruz do Calvário pelo sangue sacrificial do Cordeiro, sangue puro. Aí, hoje nós somos filhos da graça, filhos do Senhor da glória, pela conversão, pelo arrependimento, pela devoção de Deus. E aí, quando nós entendemos isso, aceitamos isso, o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito a palavra da verdade, o senhorio de Cristo. Meu querido, a palavra do Senhor, ela é poderosa. A minha fé e a sua fé, ela só vai ser ativada a partir do momento que eu começo a declarar a palavra de Deus, na leitura dos salmos, na leitura. Então nós temos que ter fé que as nossas mãos, as minhas mãos e as suas mãos, elas foram abençoadas, elas são ungidas. Por quê? Porque nós recebemos essa bênção do céu, do alto. Em Lucas, no capítulo 8, os versos 46 a 48, vem contando a história de uma mulher. Ela rompeu com todos os paradigmas da época e ela foi lá e tocou na orla de Jesus. O que é isso? Ela buscou, ela não se importou com quem estava à sua volta, ela não se importou com a cultura, ela não se importou com essas coisas, mas ela disse assim: eu quero a minha cura, eu quero a minha salvação e eu vou buscar. E é o que ela faz? Ela toca na orla de Jesus. A fé que estava no coração dela, que estava dentro dela, foi muito maior do que qualquer preconceito que ela poderia sofrer. Foi muito maior do que aquela multidão que tentou parar ela. Que multidão é essa? Isso aí, cada um de nós tem uma multidão que tenta nos afastar de Deus. Cada um de nós tem coisas que tentam nos afastar de Deus. Basta orar ao Senhor e pedir discernimento. E todos vão saber que você está na presença de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo
nascer de novo, arrependimento. Você tem autoridade, você tem poder. Então, aqui ele fala assim, não era estrangeiro. Quem é estrangeiro? Todos nós somos gentios, separados da glória. Mas quando a palavra chega ao nosso ouvido, chega ao nosso coração, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me converto, Senhor, eu te busco, Senhor, me perdoa. Aí nós caminhamos de volta ao Senhor. Tanto eu quanto você, meu querido, minha querida, temos essa oportunidade. Enquanto nós podemos respirar neste mundo, temos a chance e a oportunidade de chegar à presença de Deus. Por isso, o Senhor Jesus te chama. Se você ainda não tem um compromisso, se você ainda não tem Jesus como teu Senhor, tem apenas como teu Salvador, comece a buscar o senhorio de Cristo na sua vida. Se você ainda não tem nem Ele como Salvador, nem como Senhor, busque Ele como teu Salvador, busque Ele como teu Senhor. Aceita Jesus. Os tempos estão começando a se findar, as profecias estão começando a se cumprir, o tempo está se cercando. Poderá não ter tempo, eu não sei quando será, mas eu espero que Ele venha para nos levar de volta para Ele, porque foi para Ele que Ele nos conquistou. Amém? Meu querido, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Deixe o seu like para que esse canal, este vídeo possa chegar a outras pessoas. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva. É importante você fazer isso porque outras pessoas também vão receber esta mensagem e você estará contribuindo com o reino de Deus. Amém? Então, junte-se conosco. Na descrição deste vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de oração. Também eu peço que você compartilhe este vídeo para outras pessoas. Todos os dias às 6 horas da manhã nós temos a oração da manhã falando com Deus. Por isso é muito importante, além de você ser inscrito, você deixar o sino ativado para receber a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo. Por isso, eu peço em nome de Jesus que você seja abençoado e venha participar junto comigo. Estarei orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa as tuas bênçãos, o teu poder sobrenatural. Se essa mensagem tocou no coração dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa buscar a tua graça, o teu perdão, e que ele diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, sara a minha vida, cura-me e leva-me para a tua presença. Se você fez esta oração, Jesus vai abençoar a tua vida. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja abençoado para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.